Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um momento de fé. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: O conselho foi agradável a Faraó e a todos seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem com este espírito, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo roupas de linho fino. Ele pôs ao pescoço o colar de ouro, e fê-lo subir ao segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Glória a Deus, né? Isso aqui é o ápice, né, de José, é quando ele chega ao clímax na sua carreira e que se cumpre o sonho, uma revelação que Deus havia lhe dado à sua vida, ainda na mocidade. Talvez Deus tenha te dado sonhos, Deus tenha te dado revelações, e esse sonho e essas revelações ainda não tenham se cumprido, ou mesmo você tenha passado, esteja passando por uma situação tão difícil como passou nosso irmão José. José, ele contou o seu sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos, com inveja, o lançaram numa cova e depois o venderam como escravo. Ele foi levado como escravo e vendido no Egito na casa de um oficial do rei chamado Potifar. E na casa de Potifar parece que as coisas iriam melhorar para José, porque ele foi colocado como o mordomo, como o administrador. Após Potifar, quem mandava na casa era José. Porém, a mulher de Potifar, ela ficou ali muito desejosa do José, queria José de qualquer forma, né? E José se recusou a se deitar com a mulher do seu patrão e se recusou a trair o seu patrão, principalmente a trair ao próprio Deus. E o que aconteceu? Ele foi caluniado, injuriado por aquela mulher, e José acaba no cárcere, né? Como ali um assediador, como um estuprador, como uma pessoa que tentou estuprar alguém. E ali naquela situação, né, no cárcere, parecia que tudo tinha acabado para José. Sabe quando você, eu pensei que a minha vida seria diferente, eu pensei que iria realizar sonhos, eu pensei que iria realizar projetos, e de repente as coisas não andaram do jeito que eu pensei, que eu estava pensando, do jeito que Deus tinha colocado no meu coração. Por que será? Então vamos olhar a história do José, né? Ele está no cárcere agora, mas lá no cárcere ele consegue ali cair nas boas graças do carcereiro. O carcereiro vai lá e coloca José como seu braço direito, e José começa ali também a administrar o cárcere, todas as funções ali com os prisioneiros, a lidar com os prisioneiros. Então muda também lá no cárcere, mesmo na situação mais difícil da vida de José, ele está ali colocado no lugar de evidência, né? Aonde José chega, ele sempre vai ocupar um posto de evidência. E assim Deus faz com aquele que acredita nos sonhos, nas revelações que ele coloca no seu coração. Se você acredita nos sonhos, nas revelações que Deus tem colocado no seu coração, então saiba que é isso que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Não murmure, não olhe para trás, não desista de Deus, não desista do seu Jesus, não desista dos teus sonhos. José não desistiu.
Um certo dia, são presos lá no cárcere quem? O copeiro e o padeiro do faraó. E esses homens têm sonhos, e esses sonhos atormentam estes homens. E eles vão falar com José, e José diz que pode interpretar os sonhos destes homens. E ele fala para o padeiro, olha, você não vai ser restituído. O faraó, o rei do Egito, ele vai te executar, você vai ser executado. Mas quanto ao copeiro, ele diz, você vai ser perdoado e você vai ser restituído ao seu cargo. Tal qual falou José, tal qual aconteceu. O padeiro foi executado e o copeiro ele foi restituído ao seu cargo. E José havia pedido previamente ao copeiro que quando ele fosse restituído ao seu cargo, que ele falasse para o faraó sobre ele. Só que o copeiro esqueceu de José. Passado mais algum tempo, José lá na cadeia, esquecido, Deus nunca esquece de ninguém, nunca se esqueça disso. José não estava esquecido, era apenas o tempo de Deus. Você não está esquecido, esquecida, é apenas o tempo de Deus. O faraó tem um sonho terrível, aquele sonho das 7 espigas, 7 vagas, gordas e magras, se devorando ali, e ele não consegue entender nada daquilo, e chama os seus sábios, e os seus sábios também não conseguem entender nada. E aí o copeiro ele lembra de quem? De José, e fala com Faraó, e Faraó manda chamar José, então vai lá, barbeia, bota uma roupa, tem que ir à presença do rei, não pode ir de qualquer jeito, e chega lá José para falar com o Faraó, para falar com o rei, e ele, o que ele faz? Pela direção do Espírito Santo de Deus, ele interpreta os sonhos do Faraó, ele interpreta os sonhos do rei. Ele não só interpreta, mas Deus lhe dá tal sabedoria que ele orienta o faraó, ele orienta o rei quais são as atitudes, as providências a serem tomadas. E o rei, fascinado diante de tanta sabedoria e de tanto poder de Deus, de tanta unção, ele coloca José como governador de todo Egito, como nós vimos aqui no texto, abaixo de Faraó, quem mandava em todo o Egito era José. Deus tem planos para a vida de cada um de nós. Havia um propósito maior, é claro, para que José fosse governador do Egito, a fim de que Deus formasse ali o seu povo, a sua nação. Através de José, isso foi constituído, mas também outros propósitos grandes, periféricos, para que não houvesse fome no Egito, para que não houvesse fome na terra, para que as pessoas tivessem ali suprimentos. Então, tudo isso foi feito através de José, mas também através de José, a sua família, aqueles mesmos irmãos que o jogaram na cova, foram abençoados, foram salvos da miséria e da fome. Olha como Deus ele está te usando, ele vai te usar, ele quer te usar para abençoar vidas, para fazer mudanças e transformações. Eu sou o pastor Aguilar e espero que essa palavra tenha chegado, tocado no teu coração, para que você veja que Deus está cuidando de você em todas as situações. Ele nunca se esquece de você, jamais se esquecerá. Amanhã nós teremos aí o culto, a nossa Santa Ceia do Senhor. Você está convidado a participar conosco através do Google Meet. A gente vai deixar o link aí na plataforma para que você possa participar conosco aí. Você que já é batizado, você que está lembrado da igreja, mesmo que você que vai participar apenas, aí orando, não tem ainda nenhuma igreja, ainda não me converti, ainda não sou batizado, mas eu posso participar do culto, sim, você pode participar do culto, E você que vai participar da Santa Ceia, que já está lembrado aí na igreja, você que já congrega, já tem a sua fé afirmada com o Senhor Jesus, já aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você separa na sua casa aí os elementos, o pão, o suco de uva e participe conosco também no nome do Senhor Jesus. Que Deus te conceda no final de semana muito abençoado e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.